assim, eu fui 15 anos, meu sobrenome era Red Bull e Heineken, da noite para o dia, meu sobrenome sou eu. Como é que você lida com Como essa portas, né? falsa sensação de identidade, sabe? Fala, galera, beleza? Tô aqui com o Danilo, grande amigo de um grande amigo meu. A gente é interessante aqui no podcast, no 1% Melhor. Tem muita gente amiga ouvindo, né? É uma coisa que sempre que eu acho que quando a gente empreende, sempre que a gente começa um projeto, os nossos amigos próximos são os mais assíduos e que mais suportam, ou pelo menos a gente espera que seja assim. E o Antônio Neiva, que é um amigão aí, mandou uma mensagem, estava ouvindo alguns dos episódios e falou, cara, eu acho que seria muito legal se você falasse com alguém, né? Alguém que trabalhou muito no mundo corporativo, que teve essa carreira de sucesso no mundo corporativo, mas que também conseguia equilibrar e cuidar do corpo e cuidar da alma e fazer esporte, fazer coisas desafiadoras fora do mundo corporativo no seu dia a dia e que acabou, né, mudando um pouco, teve uma mudança de carreira na sua história que foi um pouco, né, nessa direção, assim. E aí ele falou, cara, e além dessa sugestão, eu tenho uma pessoa para te sugerir. E aí ele falou de você, Danilo, que enfim, eu acho que casou super bem, eu estou super animado para esse papo, para conhecer um pouquinho mais aí dessa história, eu conhecer e o pessoal que está ouvindo também. Então, bem-vindo ao 1% Melhor. E fala Obrigado. um pouquinho para a gente aí, né, como que é, assim, começar com a sua história, como que você vê esse trade-off, assim, né, entre carreira, cuidar de si e tudo mais. Conta pra gente. Tá bom. Cara, primeiro, Lucas, obrigado aí pelo convite, uma honra. É sempre bacana, né, a gente reunir para falar de carreira, contar um pouquinho da gente e, de alguma forma, somar com outras histórias de pessoas que estão ouvindo e numa comunidade que se retroalimenta e cada vez, seja a gente contando, ou seja a gente ouvindo, a gente aprende um pouquinho e vai pegando aquilo que faz sentido para a gente, para também tentar mirar, seguir crescendo e se desenvolvendo, né? Agradecer também, Antônio, pela recomendação e vai ser um prazer fazer esse bate-papo. A gente começa pela... Fala um pouquinho da sua carreira, eu devia ter falado, né? Mas você Beleza, trabalhou muito tempo na Red Bull, né? Acho que foi talvez a empresa que você ficou mais tempo, depois foi para a Heineken, né? E hoje está numa importadora, distribuidora de vinhos, né? De bebidas em geral, Isso. assim. Hoje eu Então, conta pra gente, assim, cara, Red Bull é uma puta empresa, né? Super bacana e tal. Crescer nela e conseguir, né? Evoluir, assim, aprender e estar num posto super bacana, assim, de sucesso. Como que foi para você? Como que você sempre lidou com isso? Assim, acho que é mais esse começo que a gente queria saber. Tá, bacana, cara. Vou dar até um passo atrás, assim, antes de falar da Red Bull, até do meu momento de entrada. Enfim, porque ele conecta um pouco da forma com que eu sempre pensei o trabalho, que é buscar alguma coisa que de fato fosse prazerosa, né? Muitas vezes a gente acha difícil essa busca, trabalho é só um trabalho. Para mim, trabalho nunca vai ser só um trabalho. E eu me formei já entrando na IBM como analista de vendas, então era totalmente back-office. Fiquei nessa área durante 4 anos e ao longo de 4 anos, no meu primeiro ano na IBM, já como efetivado, eu tive o top score lá de avaliação, enfim, primeiro ano, né? Aquela empolgação e tal. E depois, ano após ano, aquilo só foi caindo, né? O segundo ano eu já fui um grade abaixo, terceiro ano eu já fui outro grade abaixo, o quarto ano eu fiquei igual. Acho que no quinto ano, se eu não tivesse tomado o caminho de sair, talvez as pessoas tivessem me mudado, embora eu estivesse relativamente bem, né? Mas e por que isso? Simplesmente porque eu não me conectava com aquele negócio, nem com o segmento de tecnologia naquele momento e nem com back-office. Sempre fui um cara muito ativo, muito comunicativo, desde a época da faculdade até quando mais jovem, e o contato direto com o cliente, com as pessoas, era algo
e era um pouco intrínseco, assim, embora eu ainda não tinha vivenciado isso pelo lado profissional. Mas foi nesse momento que, através também de um amigo, surgiu uma oportunidade para uma vaga de executivo de on-trade, que a gente chama, né, que cuida de canal noturno, festas, bares, restaurantes, eventos e afins. Ele me convidou para ir para a Red Bull. Isso foi em 2010, né? E o ponto de dúvida ali é porque, nesse momento, eu teria que reduzir 35% do meu salário. Eu já estava morando, eu e minha irmã, naquele momento, e eu dividia apartamento com ela, e aquilo, de fato, não pagaria minhas contas. Mas foi uma decisão muito difícil naquele momento. Eu decidi tomar essa decisão por acreditar num sonho. Eu já era um fã da marca, embora a Red Bull ainda fosse muito pequena no Brasil naquele momento. Mas eu acreditava no negócio e era algo que eu era apaixonado. Naquele momento eu era um cara da noite, gostava de sair, sempre fui, né, de eventos, festas e afins. E falei, cara, topo, né? Vou juntar uma coisa a outra, uma coisa que eu gosto, com uma oportunidade de fazer disso um negócio, vamos. E me planejei durante um período para isso e fiz essa mudança. Então, efetivamente, foi em 2010. Esse ciclo durou até 2020, foram exatos 10 anos na Red Bull. E, enfim, daí, dentro de executivo de on-trade, eu virei coordenador de vendas, gerente de vendas, depois gerente desse canal especial. Tive a oportunidade de fazer esse trabalho na Regional Sul, morando em Porto Alegre, durante 2 anos. Depois, em 2014, 2013, fui para São Paulo. Fiquei 6 meses em São Paulo. Tive a oportunidade de voltar para o Rio em 2014 e aí passei. Também a área tomou corpo, a área cresceu. Comecei a cuidar de uma regional consideravelmente maior. Até que em 2018 foi quando eu assumi o cargo de diretoria, que basicamente eu cuidava de toda a unidade de negócio para marketing, vendas e finanças na Regional Centro, que era Rio, Minas, Espírito Santo, Distrito Federal e Goiás. E foi uma jornada, assim, cara, excepcional. Eu posso ficar dias aqui contando da Red Bull, porque é uma empresa fantástica. É difícil você imaginar que uma empresa que, naquele momento, de um produto só, né, ela consegue, a gente fala, né, a gente não vende a lata, a gente vende o lifestyle. A Red Bull sempre foi disso, foi vender um estilo de vida. Sim. Mas como consegue conectar com diversos canais e momentos de consumo completamente distintos, públicos distintos, sem perder a aspiracionalidade. Então, uma marca fala com esporte, fala com noite, fala com cultura, fala com público A, B, C, ela é relevante na comunidade, super relevante, e, ao mesmo tempo, ela é relevante nas rodas de pessoas de classe A. E, de novo, ela é aspiracional para todo mundo. São poucas marcas que conseguem isso, né? Então, assim, foi um aprendizado gigantesco, cara. Devo muito à Red Bull em tudo que eu conquistei na minha vida, com certeza. E é interessante que você foi falando, né? Nesses 10 anos, você ficou bastante tempo lá, né? 10 anos é um tempo considerável para ficar numa empresa, mas em muitos cargos diferentes, né? Acho que essa mudança, né, durante esse período, provavelmente, pelo menos para mim, né, quando eu olho de fora, assim, parece que ajuda a dar uma sobrevida, né? Ajuda a manter as coisas dinâmicas e aprender mais. Como que aconteciam essas mudanças? Era você que buscava porque você tinha uma gana de querer aprender coisas diferentes ou cuidar de áreas diferentes e tal? Ou é uma coisa da empresa? Como que era essa história? Assim, eu posso dizer que eu entrei em um momento muito promissor da Red Bull, né? Foi 2010 a 2020, o crescimento foi exponencial da empresa como um todo. E acho que eu tive a sorte de estar nesse momento e tive também a disponibilidade de buscar coisas novas. Eu sempre fui um cara muito inquieto e de testar e errar até, né? E acho que eu vou continuar testando e errando. Acho que a graça da vida para mim está aí, mas justamente para virar um processo enriquecedor de conhecimento.
Eu tenho uma essência muito forte voltada para a área de on-trade especial, que é o canal que eu te falei, de bares, restaurantes, hotéis, festas, festivais e afins. Ainda tenho isso, embora hoje eu não seja um exímio consumidor desse canal, porque eu mudei muito de lá para cá. Eu tenho hoje esse canal, para mim é muito claro a função dele para você construir marca, para você construir novos hábitos de consumo. A gente faz muito isso com vinho hoje, a gente vai falar um pouco, mas ele é fundamental para construir percepção de marca, e, ao mesmo tempo para ser um alavancador de volume, mas também para desenvolver novos hábitos de consumo. Então, eu sempre busquei ter esse canal hoje como prioridade. Só que para eu ter eles forte, para eu me tornar um profissional com uma visão de negócio mais ampla, mais generalista, eu precisava conhecer um pouco de tudo. Então, tocar a área de marketing como diretoria, embora eu não tocasse direto, me deu uma visão de construção de marca, do cuidado e do branding, assim. do branding, do critério que a gente precisa ter com cada ação que a gente faz. A parte de vendas, né? Estritamente vendas, conhecer sobre números, conhecer sobre P&L, resultado financeiro na última linha, negociação, também me deu isso. E acho que o mais legal não foi nem só as áreas dentro da Red Bull, mas foram as áreas geográficas dentro da Red Bull. Porque é impressionante quando você sai do Rio e vai para o Sul, é uma cultura completamente diferente, desde as relações interpessoais até as relações de consumo, independente do produto seu mesmo. E você vai para São Paulo, a mesma coisa. Então, você acaba aprendendo um pouco também com a pluralidade de cultura que o Brasil né? Um país continental, e isso foi bastante enriquecedor nesse processo também, com certeza. Pô, e você falou que, né, essa decisão aí de sair da IBM para Red Bull, né, você acabou decidindo aceitar ganhar menos e tal por uma questão de paixão, né? E essa trabalhar com algo que você não considera ser um trabalho ou com algo que você tenha paixão é uma coisa que acho que muitos líderes falam e é uma coisa que todo mundo aspira, né? Quem não se sente nessa posição provavelmente aspira a estar nessa posição. O que era assim da Red Bull ou do mundo de bebida e tal, ou do mundo do on-trade que te deixava claro que isso era uma coisa que você era apaixonado de fazer, assim, o fato de ser ali à noite, a diversão, e é mais descontraído, ou é o fato de mexer com pessoas e com as vontades delas, assim, o que era? Como você identificou isso, sabe? Tá, eu posso te falar o seguinte, cara, o gatilho para eu tomar essa decisão foi trabalhar com alguma coisa que conectava com aquilo que eu vivia. Tá. Eu vivia à noite. Eu era um consumidor de vodka com Red Bull naquela época. Eu era um apaixonado pela noite. Sim. É muito diferente você consumir à noite e você trabalhar à noite, porque o comportamento que eu tinha quando eu era consumidor completamente diferente de quando eu estava lá em rota, entendendo como é que as pessoas estavam consumindo, o que fazia um cara pedir uma cerveja ou pedir, sei lá, um drink que não era com Red Bull, em vez de uma vodka com Red Bull. Eu tinha esses dois olhares quando eu ia para a noite. É claro que eu imaginei entrando na Red Bull o mundo perfeito, né? Não, vai ser só festa e tal. De fato, tinha muito, a empresa preza pelo lado de lifestyle e de diversão, né? Aquele work hard, play hard sempre foi um mantra nosso em algum momento, sem deixar o profissionalismo de lado. Mas o gatilho foi conectar com meus valores. Por exemplo, eu não sairia da IBM se você fala o seguinte, vai para Souza Cruz vender cigarro. Eu nunca fumei. É algo que eu nunca curti. Então, eu vender alguma coisa que eu não acreditasse, para mim, certamente não ia fazer sentido. Então, Red Bull fez sentido pela função e pelo produto que eu era um apaixonado. E aí, o segundo momento, acho que a longevidade, os 10 anos na Red Bull, ele aí entrou muito pelo que eu descobri dentro da empresa, né? Por ser uma empresa que, cara, você rala, assim, é muita relação, é muito trabalho, era uma pressão grande no bom sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma empresa que te dava
um senso de pertencimento grandioso. Era uma grande família. É Uhum. óbvio que quando a empresa cresce, né, em 10 anos a empresa mais do que quadruplicou de tamanho, você perde um pouco essa essência. Difícil você manter isso, né, na raiz, embora acho que ainda consigam hoje. Mas naquele momento era um senso de comunidade, de família, do qual eu me sentia pertencente. Sim. Então, E autonomia e reconhecimento também nesse caminho? Muito. Bastante autonomia para o erro. Então, a gente tinha isso muito, né? Tomava decisões, às vezes, até fora do nosso escopo. Podia dar bom, como podia não dar bom, mas a gente tinha um pouco dessa liberdade e muito reconhecimento. Eu sou o cara que menos posso reclamar disso. Assim, a minha jornada na Red Bull, eu não só tive a oportunidade de abraçar projetos que me foram, funções que me foram oferecidas, como projetos que me deram para eu tocar, os quais foram muito produtivos também para crescimento pessoal e profissional, como também me deram algumas oportunidades lá dentro de repensar a carreira, de voltar atrás em tomadas de decisão, da qual eu vou ser grato para sempre. Assim. Então, é uma empresa acolhedora. E aí isso tudo fez eu... Você pode contar um caso aí que deu errado? Alguma coisa que você... Cara, posso Tem uma contar... história legal, assim? Eu vou contar dois. Assim. Quando eu saí de Porto Alegre, eu saí de Porto Alegre para São Paulo. Isso foi em julho de 2013. Qual era o meu objetivo? Era sair do Rio, ir para São Paulo, ir para Porto Alegre. A gente fala o pagar pedágio, né? Ficar até 2 anos lá e assumir a mesma posição, a mesma cadeira que eu estava, de volta no Rio de Janeiro, quando aquela cadeira tivesse vaga. Sim. Eu sempre quis fazer esse movimento. Inclusive, eu estava namorando na época, minha atual esposa, e ela ficou no Rio, eu fui sozinho. Foi um momento até de relação assim, Morar à distância, né? morar à distância, que não foi fácil. Ela tinha expectativa que eu voltasse para o Rio, eu também tinha. O fato é que essa cadeira não vagou no tempo e vagou a minha cadeira em São Paulo, que Sim. era a região mais importante, né? E aí, nesse momento, eu fui em julho de 2013, mas eu não estava feliz nessa, assim, visivelmente, de todo o meu tempo na Red Bull até então, eu tinha 3 anos e meio, foram 6 meses muito difíceis para mim. Só que no terceiro mês lá, isso em outubro, eu estava muito incomodado, já tinha inclusive conversado com o meu líder na época, que é um grande amigo meu hoje também, sobre isso. Falei, cara, não estou bem e tal. Naquele momento eu entrei em terapia, tentando entender o que estava acontecendo. A minha esposa ficou no Rio, ela também não foi. O fato é que em outubro, a cadeira do Rio vagou. E eu falei, pô, sabe, fizeram todo um xadrez para eu ir para São Paulo. Falei, agora já era. Agora eu vou esquentar banco aqui. E eu tive a humildade, eu acho que foi uma atitude humilde, assim, de reconhecer que eu não estava bem e de falar o seguinte, cara, eu preciso voltar. E eu não quero ameaçar ninguém, assim, porque talvez se eu não voltar para lá, talvez eu saia, porque eu não estou bem. E aí foi o primeiro momento onde eu vi que a empresa ela realmente tinha um olhar para pessoas muito forte. Porque, por mais que tenha gerado um desconforto geral, eles toparam e reorganizaram tudo de novo. Eu pude voltar. E eles combinaram, cara, você fica até dezembro e a partir de janeiro você assume o Rio. E naquela época, o presidente da Red Bull também teve um papo comigo. Eu quis ter um papo com ele, né? E ele falou assim, cara, a gente vai te levar de volta. Você, para a gente, pode ser assim, a gente sabe o quanto você conhece o Rio, o quanto você é bem relacionado, então as coisas podem funcionar lá. Só tenha claro uma coisa: aqui você está no pipeline para assumir o gerente nacional do canal. Você indo para o Rio, essa vaga vai ser preenchida. E pode ser que você não seja mais essa pessoa. Você está preparado para isso? Eu falei, tô. Assim, o ônus e o bônus, né? A gente tem que, para ter uma coisa, a gente tem que deixar outra na mesa. Foi uma decisão muito difícil. E foi justamente o que aconteceu. Veio um cara muito competente, amigo meu hoje também, amigaço,
que hoje, inclusive, está na Red Bull dos Estados Unidos. Fez um excelente trabalho. Quando a vaga do Nacional vagou, ele estava em São Paulo, na cadeira mais relevante, e ele assumiu e eu não. E eu acho que nada na vida acontece por acaso. Eu voltei para o Rio em dezembro. Em janeiro, 7 de janeiro, meu pai faleceu. Nossa. E foi um momento ali que eu e meus irmãos, né, precisávamos muito estar conectados. Foi muito importante do ponto de vista familiar. Então, a gente entende que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. A minha carreira depois seguiu num caminho também que, para mim, foi melhor, porque o meu sonho de posição na Red Bull sempre foi o head de uma unidade de negócio, olhando uma visão holística e não só segmentada de um canal. Então, de novo, esse foi um deles, né? E o segundo... Desculpa te interromper de começar o segundo, mas eu tenho perguntas. Claro, por favor. Bom, primeiro, bem louco, né? O fato das coisas se alinharem e tal, e que bom que você pode estar lá com sua família nesse momento difícil e tudo mais. Mas você falou num ponto, assim, de você teve a humildade ou a capacidade de reconhecer que não estava bem, né? Fez terapia e tal, buscou ferramentas e ajuda. E aí meio que teve a coragem de, né, falar para as pessoas, né? Por mais a pessoa podia falar, então você está ainda mais numa cultura dessa, porque eu entendo que tem muita vantagem de ser uma cultura de autonomia, ownership, etc., mas deve ser uma cultura competitiva, né? Eu imagino, eu trabalhando no varejo é bem parecido, de você falar isso, a pessoa falar, aí agora vamos deixar de lado aqui, né? Existir esse risco, né? E vamos focar em outras pessoas que estão preparadas, né? Ou estão se sentindo bem. E você teve essa coragem de falar, né? Mas eu acho interessante, assim, sabendo que você faz maratona, e esse é um assunto que a gente quer falar, uma das coisas que eu tenho refletido bastante, falado aqui, tentado usar na minha vida, né? É que a vida, né, corporativa e tal, ela não precisa ser um sprint gigantesco, né? Ela pode ser ou alguns sprints, e você ter os momentos de recuperar, mas você precisa entender que é como se fosse uma maratona, né? É um negócio Perfeito. longo prazo, né? Se você tratar como uma corrida de 100 metros a todo momento, você vai acabar, né, sofrendo assim, no longo prazo, né? Sem Então, dúvida. assim, queria que você tentasse materializar assim, e contasse um pouquinho dessa história de maratona também. Você vê esse paralelo? Como que você vê isso? Cara, eu vejo super, assim, a maratona, né, quando ela entrou na minha vida em 2017, ela não foi da noite para o dia, vou fazer uma maratona. Eu queria buscar alguma coisa, primeiro, mais segura em termos de esporte, porque eu jogava futebol, me machucava toda hora, já falei, não tem mais idade para isso. Então, a segurança em relação ao esporte foi uma, processo de emagrecimento foi outra, e outro, algo que de alguma forma me fizesse aliviar essa pressão, sabe, do dia a dia. Quase Né? que uma terapia. Exatamente, quase que uma terapia, na verdade, é como eu me sinto, né? Dependendo Sim. do tipo de treino, é como eu realmente consigo te conectar e despressurizar. E aí eu criei o objetivo de uma meia maratona, e de uma virou 2, 3, a quarta. Em um ano eu estava fazendo minha primeira maratona, do dia que eu comecei a treinar corrida até o dia que eu fiz minha primeira maratona, foi 1 ano e 2 meses. Uhum. Cara, assim, eu vejo a maratona hoje, ela tem, primeiro, esse papel do equilíbrio emocional, né? Da gente tratar as coisas com mais cuidado e ter menos oscilação emocional para lidar com problemas, lidar com os desafios do dia a dia, lidar com esse processo de olhar no longo prazo e paciência que as coisas tendem a acontecer. Ou seja, o crescimento ele vem da consistência e não daquela motivação intermitente, né? Que é um pouco o que você falou. Você dá um tiro, aí desmotiva, aí daqui a pouco você para. Aí você dá outro tiro, aí daqui a pouco você para. Não, assim, ela te ensina que a evolução ela é consistente. Do dia que eu comecei a treinar até hoje, o processo de evolução ele é contínuo, com interrupções, mas ele é um processo de evolução lenta.
E o que eu vejo hoje, e acho que principalmente nesse mundo cada vez mais inquieto, as pessoas cada vez mais ansiosas, né? Eu lido muito também com gente jovem, as pessoas querem resultado de curtíssimo prazo, sem entender que o processo ele é lento mesmo, né? Deve ser lento, até para você ter um processo enriquecedor de aprendizado. Sim. E eu acho que a maratona ela dá bastante esse senso, sabe? De, cara, dia após dia, o ciclo de preparação é desse jeito, as semanas ao longo dos 5 meses de um ciclo de maratona, elas são desse jeito, a evolução é gradativa do ponto de vista de intensidade, de volume de treino, sabe? É planejamento, disciplina, né? Requer um monte Sem de dúvida. aspectos que se aplicam, acho que, na vida corporativa bastante. Sem dúvida. E tem um ponto, né, que eu acho bem interessante, né? Eu não faço maratona, nunca consegui colocar como uma prioridade para mim, né? Eu sei que se eu quisesse realmente, tivesse me colocasse disposto a fazer, eu acredito que eu conseguiria, mas eu tenho uma questão da corrida. Para mim, eu jogo muita bola, gosto muito, me divirto, e a corrida para mim é um pouco mais entediante, né? Então, eu acabo, caraca, começa e tal, e geralmente o que me dificulta é que eu jogo 2, às vezes até 3 vezes por semana futebol, e aí colocar dentro corrida nesse contexto é difícil, né? Porque no dia que eu jogo bola à noite, eu não posso correr de manhã, né? Pelo menos eu já tentei e não deu certo. Ficar na elite e tal. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, assim, né, depois que eu vim para o Canadá e comecei a focar muito mais na minha saúde, né, e estudar e querer, comecei o podcast, etc., e leio livros tenho muito cuidado, até depois que eu virei pai também, né, fiz uma mudança drástica, assim, para focar em longevidade, né? E eu não tô comendo açúcar agora desde julho até dezembro, que eu vou para o Brasil em dezembro. Cara, não tem razão nenhuma, assim, do momento, sabe? Tipo, não vai mudar nada a minha vida agora se eu parar de comer açúcar, porque eu não preciso emagrecer, eu sou magrelo, tipo, tudo bem, afeta a minha energia um pouco, você está comendo muito açúcar, oscila mais sua energia e tal, mas o meu grande objetivo é a longevidade. Tipo, cara, não ter doenças muito cedo, quando tiver 50, 60 Perfeito. anos, sabe? É poder estar bem para ficar com meus filhos quando eles crescerem, ver eles crescerem com saúde também. É ser um exemplo para eles. Minha filha, por exemplo, tem uma questão com açúcar, que come muito, é meio ansiosa. E eu quero, de certa forma, mostrar para ela, olha, viu como é possível? O papai está fazendo, sabe? Então, assim, tem uns motivos bem de longo prazo, assim, né? É, mas eu acho ferramentas no meu dia a dia, que é corrido, de trabalho e tal, para conseguir estar sempre me checando e falando, cara, eu estou cuidando da saúde. E eu tenho que desenvolver as ferramentas e tal. Eu sinto que se você tem uma coisa tipo a maratona, assim, cara, enquanto eu estou correndo maratona, eu sei que eu vou estar bem, não necessariamente, mas eu sei que eu vou estar pelo menos fazendo as coisas que precisa para estar bem fisicamente e até emocionalmente. Porque você não corre uma maratona sem estar bem emocionalmente, certo? Não, você não corre porque você não consegue, provavelmente você não vai conseguir nem fazer o ciclo de treinamento, que muitas vezes ele acaba sendo entediante, né? Sim. Você tem que gostar muito mais do processo do que da prova em si. A prova É, é só o que as pessoas veem, a ponta do iceberg, a glória e tal. Os 5 meses que antecedem são duros. Faça chuva, sol, frio, calor. Quando eu estava morando em São Paulo, ainda pela Heineken, em um dos ciclos, assim, era 6 graus em abril, aquele breu, 5 horas da manhã, chovendo, a gente treinando. Então, não é simples. Agora, eu acho que independente disso, Lucas, e corroborando com o que você falou, porque eu também sou um aficionado por longevidade e envelhecimento com saúde, né? Muito além da maratona. Acho que a maratona foi um grande gatilho, sim, mas quando você empilha bons hábitos, uma coisa puxa a outra, né? Então, sim. o meu começo, para mim, o esporte para mim é sempre o principal hábito que vai desencadear em outros bons hábitos. Então, a corrida me ajudou nesse sentido. Aí da corrida, você se preocupa mais com a alimentação. Aí da alimentação, e você tendo a corrida, eu passei a beber menos. Aí passei a me preocupar com a qualidade do meu sono. Aí passei a me preocupar com a qualidade, com a saúde mental. Como é que eu cuido da minha mente.
no fim você acaba desenvolvendo bons hábitos e que, para mim, hoje, 8 anos depois aí da primeira maratona, 7, não é mais algo pontual que eu faça por uma prova. É claro que você fica mais restrito, mas hoje eu tenho uma Virou um estilo de rotina. vida. Virou meu estilo de vida. Eu como bem porque eu como bem, não é porque... É engraçado, né? Porque às vezes você sai para comer, nossa, mas você vai comer isso? Tipo assim, como se eu quisesse comer outra coisa, e não, aquilo me faz bem, sabe? Sim. Porque quando você come outra coisa, te faz mal, você se sente mal, né? Exato. Isso é uma coisa, exato. quando você restringe, né? Você começa a perceber mais o quanto, às vezes, você... Por exemplo, né? Quando você passa mais fome, come por menos, assim, em quantidade, deixa intervalos maiores e tal, ou você faz um jejum, por exemplo, de alguns dias, é quando você percebe que boa parte das decisões de comida que você está tomando são por ansiedade, por impulso, não por Perfeito. fome, né? Exato. Então tem Exatamente. muito esse aspecto mesmo. Quando você tira... E agora eu estou nessa restrição do açúcar que eu falei, cara, quando eu como alguma coisa, tipo, porque eu tirei açúcar refinado e sobremesa, assim, eu não como nenhum doce. Mas, sei lá, o suco tem açúcar, né? E eu tomo suco, não deixei de tomar suco. Sim. Às vezes, quando eu tomo muito suco, caraca, já afeta minha flora, assim, já fico mal, já começa a afetar, caraca, eu não devia ter tomado tanto. O meu corpo responde, sabe? Porque ele acostumou com o que é bom, né? E é bem Exato. interessante. E tem uma coisa até, vou pegar um gancho que você falou até lá atrás, né? Que a vida ela é uma maratona como um todo, né? Desde a parte, se você olhar ela no viés de esporte, se você olhar ela no viés da vida em si, da longevidade, do lado profissional. Então, a forma com que a gente tem que olhar as nossas ações e até o desenvolvimento de novos hábitos não pode ser algo extremamente rigoroso, né? Então, as pessoas querem fazer dieta. Aí vem aquele negócio, não, hoje eu estou comendo assim, a partir de amanhã eu não como mais nada, eu vou parar de comer, eu não como uma pizza, eu não como chocolate, eu não como isso, eu não bebo e tal, não sei o quê. A chance de isso ser de longo prazo é zero. É zero. Você tem que começar devagar. E se permitindo ter as restrições, ter as suas escapadas e tal, isso vai até que aquilo realmente deixe de ser algo forçado. No começo vai ser forçado? Vai. Mas depois ele vai virando um hábito. E hoje é isso. Para mim é um hábito, faz parte da minha vida, entende? Então acho que é um pouco disso. É um tema que eu sou aficionado também, gosto de ler sobre. Enfim. Não, a gente adora aqui. Eu, Rafa, no podcast a gente fala bastante. Beleza, a gente fez uma grande tangente aqui, mas queria ir na questão da sua carreira e entrar um pouco nesse lado do mundo corporativo versus um pouco mais empresa menor ou startup, ou o que quer que seja. Você, depois da Red Bull, foi para a Heineken, né? Ficou lá um tempo, atingiu um posto super bacana, uma posição bacana e tal. Como foi essa história e principalmente nessa parte, assim, o que fez você sair da Heineken e sair do mundo corporativo de empresa grande, assim? Tá, eu vou resumir a Heineken, não vou entrar nos detalhes do Red Bull, mas foi uma experiência maravilhosa. Eu saí da Red Bull, acho que no meu melhor ano da Red Bull, em termos de resultado e de entrega, o que é muito difícil, você tomar a coragem para sair de uma empresa onde você já tem uma credibilidade para uma coisa nova, mas o fato é que eu queria uma experiência diferente, queria um olhar para outros segmentos, mesmo segmento, mas outra categoria de bebida, entender um pouco desse dinamismo no mercado de cerveja. E foi uma experiência maravilhosa, cara. Você não posso falar, a Heineken é uma empresa incrível, trabalhei com pessoas maravilhosas, era uma posição bastante desafiadora, com 200 e poucas pessoas embaixo, dentro da minha estrutura. Olhava para trade, olhava para processos, para capabilities, enfim. E aprendi muito, com gente muito competente nesse processo. Foram 3 anos, eu sempre tive dentro de mim que um dia eu queria fazer alguma coisa para mim. Afinal, assim, foram quase 15 anos de mercado de bebida, você acaba construindo ótimas relações, pegando uma expertise, um know-how nas áreas que você passou, enfim, que te permite, em algum momento, ter coragem de tomar esse passo, embora seja muito difícil. Mas o fato é que eu tinha essa certeza que um dia eu ia para esse caminho, embora não fosse fácil.
e aí 2023, 2022 eu já estava um pouco caminhando para esse lado. Do final de 2022 eu tomei a coragem, alinhei meu processo de phase-out durante, como era a posição de confiança, durante 4 meses. Eu saí no final do Q1 de 2023. Cara, assim, muita gente me achou... O que te deu a coragem? Você falou que teve a coragem, mas o que te deu a coragem? É o desejo tão grande ou era mais a confiança que você ia conseguir fazer dar certo? Ou chegou a hora? Eu sempre tive muita confiança de que ia dar certo. Eu tinha um projeto muito claro na minha cabeça, que era uma consultoria que eu abri, inclusive eu tenho essa consultoria hoje, que ela é uma consultoria de consultoria comercial como um todo, né, de reorganização comercial, processos, equipe comercial, treinamento, cultura, etc. E também ela é uma consultoria de captação de patrocínio. Então, basicamente, eu junto interesses de indústrias que querem ganhar relevância e ter um contato, ganhar relevância através do canal noturno, festivais e eventos, e bons projetos que às vezes não conseguem captar direito. Tem muito bom projeto com ideia boa, mas que são ruins de captação. Então, eu ser a consultoria que seria esse elo, porque eu conheço muita gente, sei do lado da indústria o que a indústria quer em termos de resultados. Falei, poxa, eu vou fazer esse caminho. E foi nesse intuito que eu tomei a coragem de sair. A vida nunca vai no caminho que a gente imagina, né? Acho que tem muitas coisas positivas que aconteceram nessa saída. Mas o que me deu coragem de sair foi, cara, acho que eu já tenho base sólida, suficiente. A minha esposa tem um papel grande nisso, que ela me deu bastante incentivo, e talvez ela tivesse todos os motivos para fazer o contrário. Né? O cara está numa posição super grande de liderança na Heineken, estável, dando estabilidade para a família, né? E ela falou, cara, é o seu momento, pô, você é novo, você tem muita vontade de trabalhar, muita confiança no que você faz, sai, a gente dá um jeito, tal, não sei o quê. E foi nesse momento que eu tomei a coragem. E assim, muita gente me chamou de, cara, você é louco, o que você está fazendo? Você está super bem aqui. Pô, a Heineken não para de crescer, você tem um futuro promissor. Eu falei, cara, já foi assim, eu sei. E foi. Foi um processo difícil, cara, assim. E a saída é muito difícil também, Lucas. Eu fiquei 2 meses muito, assim, eu posso dizer que eu sofri, assim, porque do nada tudo aquilo que você sente falta, ou melhor, que você tanto reclamava, você passa a sentir falta. Os 1 milhão de e-mails que você recebe, as reuniões improdutivas que às vezes participa, a agenda cheia que você nunca tem tempo para você, para se planejar, sabe? Então, cara, meu telefone não toca mais, eu não tenho mais reunião para fazer, e você tudo fica você muito... agora, né? Depende de você ter a motivação própria de inventar o que fazer, basicamente, assim, né? E tem a questão do anonimato, né? Assim, eu fui 15 anos, meu sobrenome era Red Bull Heineken, da noite para o dia, meu sobrenome sou eu. Como é que você lida com essa portas, né? falsa sensação de identidade, sabe? Sim. Mas, cara, graças a Deus eu fiz ótimas relações nesse período. Você se decepciona com algumas pessoas, sim, mas você também se surpreende positivamente com outras. Sim. Começaram a surgir muitas oportunidades para mim, assim, abriram muitas portas de eu escolher o que eu ia focar. Durante 6 meses eu fiquei um pouco confuso, querendo focar um pouco em estudo, tomei algumas decisões erradas e rapidamente eu ajustei a rota, ajustei o curso. Hoje tenho algumas coisas que eu olho, mas meu negócio principal foi pro caminho do vinho, né? Que surgiu de uma consultoria comercial que eu fui fazer para uma importadora. E 2 meses depois dessa consultoria comercial, recebi um convite para entrar de sócio na Castas, importadora, que hoje é o meu negócio, é a minha vida, e é um negócio que eu amo, voltando naquilo da paixão, né? Eu bebo pouco hoje, mas a minha bebida hoje é vinho, já era, e é um negócio que eu amo, porque trabalhar consumidor, né? Trabalhar desenvolvimento de segmento, hábito de consumo, então estou fazendo isso com toda a paixão do mundo. E te permite ter um pouco da, talvez, liberdade que acho que muita gente busca. Quando empreende, tem 2 coisas, né? Uma é as pessoas buscam, talvez, fazer a empresa dar certo e ficar
exponencialmente ganhar dinheiro, né? Tem gente que acredita nisso. Obviamente tem outros que se iludem que vai trabalhar menos, mas eu não acredito nada nessa opção. Com certeza trabalha mais. Mas pelo menos trabalha para você e tem um pouco dessa liberdade, assim, de você não... Cara, se eu quiser aqui pegar e ficar com a minha família tal dia, eu vou poder, não vai ter ninguém para encher meu saco. Você consegue, você encontrou esse equilíbrio? Cara, Assim? é exatamente isso. Eu trabalho igual um doido, muito mais do que eu trabalhava antes. Eu trabalho no final de semana. Se tiver que trabalhar de madrugada, eu trabalho de madrugada. Eu posso trabalhar no avião, posso trabalhar onde for. Mas em nenhum momento eu tenho a sensação de que aquilo é um trabalho, é algo martirizante que está me impactando. Eu faço com o maior prazer, cara. Eu amo esse negócio e é para mim, entendeu? E é algo que eu acredito veementemente. Então, assim, só que a flexibilidade, ela existe. Também o dia que eu quiser dar um shut-off, assim, um shutdown e viajar e curtir, não tem lá que ver a agenda das férias, da visita do Zezinho e tal, sabe? A gente consegue flexibilizar. Isso é maravilhoso, cara. Isso é muito bom. Beleza, o papo tá bom, a gente tá já chegando em 50 minutos aqui. Como a gente tem um horário aí para cumprir também, não quero abusar do seu tempo, vou entrar nas perguntas finais aqui que a gente faz para todo convidado, ou pelo menos fez para quase todos, que são as perguntas do 1% na lata. Então a primeira é: se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, o que você escreveria? Qual seria o conselho? Cara, o conselho que eu daria, assim, ó, para mim, há 10 anos atrás, bem, olhando eu lá, né, garoto, um pouquinho depois de ter entrado na Red Bull, acho que o primeiro deles é, cara, filho, calma, controla a sua ansiedade. A vida é feita de ciclos, ela é feita de erros, é feita de acertos, e as pedras que colocarem no seu caminho, embora muitas vezes a gente não enxergue o porquê delas estarem ali, elas têm um porquê de estarem ali. Isso é parte do processo do teu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, e talvez daqui a 10 anos, você vai enxergar isso, e eu hoje, talvez daqui a 10 anos, vai enxergar outras coisas que estão acontecendo na minha vida que eu também estou passando, né? Então, eu diria, cara, confia na sua intuição, confie em você, zele pelas suas relações e, acima de tudo, pela sua reputação, porque não tem nada que valha mais no mundo do que a nossa reputação e a nossa identidade, quem a gente é. Então, sempre cuide disso com todo o carinho e cuidado, que o resto é consequência, sabe? Boa, boa. A outra pergunta é: qual hábito que você tem que te ajuda a ter uma vida melhor e como você adquiriu? A gente já falou da maratona e um monte de hábito que vem. Você falou numa hora ali de acumular hábitos e tal. Eu lembrei do Atomic Habits, que é um livro bem famoso. Eu Eu já imagino li. que é lido. Maravilhoso. Conta aí, de outro hábito sem ser coisa. Você lê bastante? Like, qual que seria um hábito que você... Cara, assim, ó, para mim a corrida é o meu negócio, não tem, e como eu te falei, né, dali surgiram outros hábitos, que é me alimentar bem, dormir bem, enfim. E agora, eu leio, uma das coisas que eu, inclusive, estou usando o Atomic Habits para tentar implementar o hábito de assistir menos TV e ler mais, mas eu sou um cara que gosto bastante de ler. Leio muito mais temas hoje do meu interesse. Então, por exemplo, eu acabei de ler o Auto Livre, que eu achei espetacular, do Peter Attia. Você deve ter lido também. Bom. Já li também. Pois é. Bem bom. E você já leu o Lifespan, do David Sinclair? Não. Lifespan. Depois procura. O Auto Livre é bem técnico, né? Vai bem no... Nossa, o começo impressionante. O começo mais ainda. Nossa senhora, Mas o Peter Attia é muito bom, mas esse do Lifespan também é um cara, chama David Sinclair, ele é da... Cara, eu acho que é Harvard, um pesquisador, né? Head de pesquisa e tal. Ele fala bastante das coisas, e eu acho a linguagem dele um pouco mais simples, assim, é bem bacana. A linguagem do Peter Attia é técnica demais mesmo. O começo dele é um pouco maçante, mas depois acho que a mensagem é muito positiva, né? É muito, com certeza.
Os quatro cavaleiros. Exatamente. Outro hábito que eu tenho assim, é cozinhar, cara. Eu não sou um exímio cozinheiro, zero, longe disso, mas ela me distrai, a cozinha me distrai. Então, volta e meia eu vou para a cozinha, fico cozinhando lá, invento umas coisas, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas é uma forma que eu tenho de me desconectar da loucura do dia a dia, do telefone. Esses dois são os principais, assim, eu diria. Boa. Bom, a terceira é qual uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás e que você hoje em dia pensa, não precisa ser completamente diferente, mas pensa diferente. Rapaz, eu vou te falar de uma coisa, assim, acho que é mais a atitude, e é muito contraditório com tudo que eu falei, porque há 5 anos atrás, eu nunca imaginei estar na posição que eu estava hoje, porque eu sempre tive muito. Sempre fui um cara corajoso, mas a coragem de sair da posição que eu estava, quanto mais eu crescia na empresa, na indústria, mais difícil fica, porque mais dependente você fica. Cara, você começa a ganhar melhor, a ter todos os benefícios, a ter uma projeção de carreira grandiosa, e a tomar essa atitude quando você está num momento menor de carreira é mais fácil. Por isso que muitos me chamaram de louco, até eu me chamo de louco um pouco. E eu acho que um pouco de loucura faz bem. Mas eu realmente não louco, todo mundo tem um pouco, né? Exatamente. Eu não imaginei que eu fosse tomar essa atitude olhando 5 anos para trás, assim, cara. Imaginei que eu fosse estar no mercado corporativo, seguindo essa vida, embora eu sempre tivesse a sementinha do empreendedorismo plantada. E, cara, ver que eu tomei hoje, assim, é algo que me surpreendeu muito. É muito diferente do que eu imaginava, mas consegui. Se vai dar certo ou não, se eu vou seguir nesse caminho ou não, eu realmente não sei. Mas eu acho que a graça da vida, ela tá aí, né, cara? Em a gente testar, errar, ter a humildade de reconhecer quando a gente erra e simplesmente reajustar a rota. Acho Tomar que isso risco é faz parte do parte. crescimento, né? Tomar Eu risco. já errei muito, cara. Eu já errei muito, assim. E me orgulho muito de todos os meus erros. Não me envergonho de nenhum deles, por mais boçal que alguns possam ter sido. Porque eu aprendi demais com cada um deles, assim. Pô. A última pergunta é o que você mais se orgulha? Você está falando de orgulho, então aproveita. O que você mais se orgulha na jornada toda? Não precisa ser profissional, pessoal, que for para você. Cara, eu vou te falar duas coisas. A primeira é essa que eu acabei de falar. Eu me orgulho. Pode parecer clichê, pode parecer papo de coach, mas eu me orgulho muito de todos os passos errados que eu dei na vida. Eu já pedi para sair, eu não contei, mas já pedi para sair da Red Bull e voltei atrás, depois de ter avisado todo mundo. Eu já abri uma franquia e falei a franquia. Eu já tomei alguns passos errados que me fizeram crescer muito. E eu me orgulho muito de cada tomada de decisão errada que eu tive na vida, porque o profissional que eu consegui virar hoje, e acho que pessoalmente também, eu devo muito a esses erros. E o segundo, não vou falar de nenhuma realização pessoal de negócio, embora tenha algumas que eu mergulhe muito, é a certeza de que eu, como líder, impactei positivamente a vida de muita gente. Assim. As pessoas que eu desliguei na minha vida hoje são próximas minhas e me agradecem até, porque no fim nunca é algo desonesto, né? Sempre foi algo construído junto, que você ajuda a pessoa às vezes a falar, cara, talvez seu caminho não seja esse, vai por esse. E eu tenho muitos amigos, ex-funcionários que me chamam de chefe até hoje, brincam, fala chefe, tal, sei o quê, e que eu tenho certeza que de alguma forma eu ajudei a melhorar a vida dessas pessoas. E não tem nada mais gratificante para um líder e para alguém que forma pessoas ter esse tipo de retorno, sabe? Isso para mim é gratificante no fundo da alma, cara, assim, de verdade. É o que eu mais me orgulho na minha jornada, com certeza. Boa, maravilhoso, cara. Valeu, obrigado aí pelo papo. Acho que para a gente finalizar só, fala para gente quem te ouviu aqui, curtiu sua história, quer trocar uma ideia, quer saber mais sobre o trabalho na Red Bull ou as Night Cariocas. Como que as pessoas podem te encontrar aí? Qual que é o melhor jeito delas mandarem a mensagem para você? Cara, LinkedIn eu estou voltando a ficar ativo agora, Danilo Daibert, né, meu sobrenome. O meu Instagram
também é Danilo, @DaniloDaibert, Daibert, né? Eu falo Daibert, que é... Eu vou colocar nas notas lá do episódio para galera. E são esses 2 canais, direct lá, eu respondo e tudo, aí, eventualmente, se tiver dali algum papo, alguma coisa que qualquer um queira bater papo sobre, vai ser um maior prazer, sempre. Boa. Beleza, cara. Obrigado mesmo. Foi show te conhecer melhor, aprender aí um pouco dessa jornada. Acho que a gente tem muito em comum, que o Antônio percebeu essa conexão, eu acho que ele estava certo, mas valeu mesmo. Obrigado a você, cara. Um abraço aí, valeu, Antônio, pela indicação. Baita papo, cara.